Sempre gosto de me posicionar porque acredito que tenho conhecimento sobre aquilo que falo. Me envolvo muito, estudo muito, mas principalmente conheço o território. Falo daquilo que conheço. Conheço muito bem os chamados ecopontos de Londrina. Já na primeira oportunidade denunciei ao Consema, inclusive na situação estava presente o secretário Carlos Levi, sobre a gravidade da criação desse tipo de local de alto impacto ambiental que está ocorrendo na nossa cidade. Mostrei naquela época que tinha sido iniciado sem as autorizações, sem licenciamento, sem controle, e que isso estava provocando danos sérios ao município. Denunciei ao Consema, ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, que infelizmente não tomou a medida necessária, a ação na velocidade necessária. E o fiz na frente do secretário. Em entrevista em emissora de rádio, também fiz perante o responsável na época. Ao criarmos ecopontos sem os controles devidos, separado de uma política de resíduos integral, total, nós criamos um problema enorme. Começa por as crianças, por exemplo, como aparece nessa imagem, brincando, podendo se acidentar, né? Mas principalmente pelo equívoco de concepção de solução. A solução ideal é a solução na origem. É o chamado conceito de solução na origem. O morador, então, leva esse material até o fundo de vale, até o suposto ecoponto. Primeiro, são poucos, e nós não eliminamos os inúmeros que nós temos. O cidadão continua jogando no fundo de vale. Então, mesmo que diminua, mas a quantidade de pontos irregulares praticamente se mantém. E muitas cidades que implementaram o ecoponto, isso aconteceu. O ecoponto só pode acontecer se estiver ligado a uma estratégia de transbordo, na qual um veículo pequeno, de pequeno porte, seja da prefeitura, seja de uma empresa terceirizada, de uma ONG, de um OCIP, enfim, que faça o recolhimento dos resíduos naquela região, vá até a propriedade pegar. Por quê? Lá na origem, ele já vai poder, primeiro, receber, porque nós não podemos receber gratuitamente o resíduo de uma cozinha de 8 mil reais, 7 mil reais, 5, 3, uma determinada reforma que às vezes custou uma fortuna, e na hora de terminar ali com o pagamento de uma caçamba para dar o destino adequado, aí então joga no fundo de vale para o poder público, para nós, o nosso imposto pagar. Equívoco. Segundo, o material deixa de ir para o destino adequado, que é a separação na origem, e passa a ir para o aterro. Aquilo mesmo que nós proibimos da coletividade, do cidadão individualmente, nós permitimos depois que ele joga no ecoponto. Então é um segundo e gravíssimo problema na compreensão e na solução. Terceiro, o aumento dos transportadores irregulares, pequenos caminhões, caminhonetes, que fogem daí da necessidade do cidadão contratar uma caçamba. E o mais grave, os carroceiros estão aumentando em quantidade significativa, e os impactos que provocam as carroças, os cavalos nos fundos de vale, porque essas pessoas muitas vezes mantêm os cavalos em praças, em área de preservação, pisoteios, dejetos, sendo que o animal é proibido no ambiente urbano pelo nosso Código de Postura. Ou seja, qualquer situação que estimule a carroça, nós vamos ter no decorrer de alguns anos, se hoje temos em torno de 300 carroceiros, por exemplo, vamos ter 1000. E o problema provocado por isso. E mais uma vez, quanto mais os ecopontos nesse formato for implementado, mais nos distanciamos da origem do problema e da solução. Porque as pessoas aprendem a levar, isso se consolida e simplesmente todo mundo leva o lixo no ecoponto e as pessoas não contratam mais as caçambas. Como não tem condição de controlar de onde veio, o cidadão que contrataria uma caçamba por 50 reais, ele passa a contratar 2, 3 viagens de carroceiro. Ou seja, nós assumimos, o poder público assume um papel que não é dele.
O poder público tem que ter o ecoponto, sim, locais, muito bem planejado, bem distribuído, mas dentro de uma política de controle absoluto, na qual se recebe. O cidadão tem que pagar para destinar o seu resíduo, mesmo que seja pouco, R$5, R$10, R$3. Se ele não tiver condição, encontra-se um método, justifica-se. E aí, então, ou o poder público subsidia, ou paga, ou ele paga numa situação futura. Nós não podemos estar recebendo todo tipo de resíduo das pessoas e dando o destino adequado, aliás, o destino inadequado, porque o material está sendo levado para o aterro sanitário, quando deveria ser reciclado. O município não pode pegar, a gente vê nessas imagens, por exemplo, de um ecoponto de algum tempo atrás. Em frente à casa das pessoas também, a localização dos ecopontos é muito ruim na maioria das vezes. Né? Provoca danos direto, criança, água, então a coisa está ruim. E não é só deixar o ecoponto bonitinho, não. É o conceito do problema. Está errado, está errado, está errado. Temos que rediscutir o ecoponto em Londrina. Nesse método não é possível implementar.